Fala, galera! Tudo bom, gente? Como é que vocês estão, pessoal? Espero que todo mundo esteja bem. Dando prosseguimento, então, a essa jornada de língua portuguesa, gente, eu quero iniciar com vocês um dos conteúdos, pessoal. Um dos conteúdos, tá? Extremamente importante para concurso público, ou seja, a parte de verbos, tá? Então, a parte de verbos vai abrir praticamente a regência verbal e vai abrir praticamente a concordância verbal, tá? Claro, obviamente a concordância verbal, o verbo deve concordar com o sujeito, tá? Mais especificamente a regência. Lá na parte da sintaxe também se trabalha muito com verbos e principalmente transitividade, tá? Aqui praticamente vocês vão só conjugar e entender como é que a gente forma os tempos, os modos, as pessoas verbais ali dentro, tá? Mas é um conteúdo, gente, que certamente se cai em concurso público, se cai em certame público, a probabilidade de a gente ficar em dúvida numa questão dessa, ou a probabilidade de dizer depois do término da prova que era uma questão, sim, difícil, é altíssima, tá? Então, quero trabalhar com vocês, pessoal, o mesmo esquema de sempre, tá? Então, deixa eu só colocar aqui para vocês. Com a ideia do verbo no campo de vista da semântica, com a ideia do verbo, pessoal, aqui dentro, tá? Então, vou colocar verbos. Com a ideia de verbos, gente, no campo de vista de quem? No campo de vista da semântica, com a ideia de verbos no campo de vista de quem? Da morfologia e da sintaxe. Então, vou colocar semântica. Vou colocar aqui dentro morfologia e vou colocar aqui dentro, gente, sintaxe, tá? E aquela regra, pessoal, de sempre, que você já vem acompanhando aqui o canal, ou você já vem acompanhando também esse material aqui dentro, vocês vão perceber que eu sempre vou tentar trabalhar sobre a perspectiva da semântica, sobre a perspectiva da morfologia e sobre a perspectiva, ou sobre o olhar da sintaxe, tá? Deixa eu só arrumar aqui rapidinho, que eu possa... Aqui, fechou. Gente, então no campo de vista da semântica, pessoal, o que é o substantivo para nós? O substantivo para nós, gente, no campo de vista da semântica, deixa eu só colocar aqui para que vocês possam entender esse conteúdo agora, ele vai denotar, pessoal, uma ação, tá? Não necessariamente apenas ação, gente, mas uma das características do substantivo no ponto de vista da semântica, sim, é denotar, pessoal, aqui para nós, uma ação ou um processo. Então, Fabrício está caminhando. Então, ele está fazendo um processo ali dentro que é sair da inércia dele e ele está fazendo um movimento. E esse movimento é um movimento contínuo, né? Então, por isso que é um processo, pessoal. Então, característica para nós aqui dentro, uma ação ou processo. Então, vamos colocar ali dentro, no ponto de vista da semântica, o verbo indica uma ação ou processo, tá? Aqui, gente. Opa! Deixa eu só carregar agora. Só um minutinho para carregar, pessoal. Enquanto ele vai carregando ali, já vou trabalhando aqui, tá? Então, no ponto de vista da semântica, pessoal, denota uma ação ou um processo. Como eu comentei para vocês, não necessariamente denota apenas uma ação, um processo, pessoal, que é o que eu quero que vocês cuidem, que é o que eu quero que vocês atentem aqui dentro, tá? Porque ele pode indicar também um estado, mudança de estado, pessoal, ou até mesmo um fenômeno natural. Então, o aluno estudou muito. Pense comigo, tá? Pense comigo o seguinte, tá? O aluno estudou muito. Bom, se ele estudou, ele não estuda mais. Estudou para nós é passado. Então, esse fato é um fato que que é um fato que ocorreu, que aconteceu, que era a palavra que eu ia usar, num determinado tempo do passado. Qual é o tempo do passado? Pessoal, eu não sei. Eu não sei. Mas eu sei agora aqui dentro que estudou é passado.
Então, ele denota uma ação e essa ação é no passado. Tá, tudo bem, tranquilo, isso aqui vocês já entenderam, tá? Então, deixa eu só colocar aqui para vocês agora que no ponto de vista... Deixa eu só carregar aqui, pessoal. E no ponto de vista, a gente, quando está carregando aqui, pessoal, no ponto de vista da morfologia, obviamente, uma classe de palavra gramatical que ela vai se preocupar ali dentro com o tempo, modo e as pessoas do nosso discurso, tá? Então é extremamente importante vocês entenderem isso. Obviamente, se encontra dentro de quem? Dentro de uma classe de palavra gramatical que também varia. Varia em pessoa, número, modo, ali dentro, tá? Muito demorado, gente. Sumiu até o meu outro documento aqui, pessoal. Mas o que ele vai fazer agora aqui? Vai ser aqui, tá? Vou deixar por aqui, gente, que vamos ver se eu vou conseguir trabalhar aqui. Acho que agora vai. Aqui, foi, tá? Então deixa eu colocar aqui para que vocês possam entender esse conteúdo um pouco melhor, tá? No ponto de vista da semântica, o verbo irá denotar uma ação ou processo, né? Que é o que vocês têm aqui dentro, tá? Uma ação. Ué, apagou tudo. Como assim apagou tudo? Estranho, não salvou. Vou de novo. No ponto de vista da semântica, o verbo irá denotar uma ação ou processo, tá? Não necessariamente, pessoal, não necessariamente apenas uma ação ou um processo. Geralmente, quando a gente estuda verbos, tá? É muito comum a ideia que verbo denota ação, tá? Não tá errado, gente, não tá errado. Só que ele denota também, pessoal, um processo. Ele denota para nós um estado, denota para nós, pessoal, uma mudança de estado ou até mesmo que um fenômeno natural ali dentro, tá? Que estranho, eu tô mudando aqui, não tá, ó, muito estranho. Quem sabe eu boto aqui depois de novo, ó. Deixa eu ver aqui se ele vai. Ó, sumiu de novo. Muito estranho, gente. Deixa eu só apagar aqui, pessoal. Tirar isso aqui e colocar outro. Não tá salvando o Word. Mas aí eu vou para cá, tá? Deixa eu só colocar não salvar aqui. Então, no ponto de vista da semântica, pessoal, ele vai denotar o quê? Uma ação, um estado, tá? Uma mudança de estado ou até mesmo para nós um fenômeno natural, tá? Então, no ponto de vista da morfologia, então uma coisa que vocês têm que cuidar aqui dentro, pessoal, porque eu sempre divido em três, tá? Eu divido semântica, eu divido agora para morfologia e eu divido agora para sintaxe.
Semântica, como você já muito bem sabe, é sentido. Morfologia é forma e sintaxe é função, ou seja, a função sintática dos verbos dentro de um período, tá? Então, no ponto de vista da semântica, já foi explicado. No ponto de vista da morfologia, pessoal, obviamente, é uma classe de palavra gramatical que vai variar, só que ela não vai variar, pessoal, em gênero e masculino ou feminino. Ela vai variar em modo, tempo, pessoa e número. Como assim modo? Como assim tempo? Como assim pessoa e como assim número? Pessoal, tempo. Quantos tempos nós temos? 3. Modo. Quantos modos nós temos? 3. Então, modo indicativo, subjuntivo, imperativo afirmativo e imperativo negativo. Tempo. Pretérito, presente e futuro. Claro, pessoal, que ali dentro vai abrir ramificações, tá? Então, pretérito mais pretérito perfeito, futuro subjuntivo e assim sucessivamente, tá? As vozes verbais, pessoal, aqui dentro, ela se encontra num subgrupo dentro agora dessa classificação da morfologia. Então, a gente vai estudar semântica, a gente vai estudar morfologia e a gente vai estudar propriamente a sintaxe ali dentro, tá? O que geralmente cai em concurso, pessoal, tá? Aí eu tô falando agora em concursos federais, estaduais e ou municipais, com toda certeza, pessoal, com toda certeza, é a parte não de conjugação de verbos, tá? Não vão pedir para vocês conjugares. É raras as exceções que vão pedir para vocês conjugar verbo, tá? A não ser bancas mais municipais. Bancas estaduais e bancas federais vão trabalhar muito, muito, muito com a transposição da voz ativa para passiva. Geralmente a voz passiva analítica ou sintética. Se cair a sintética eles vão usar o C. Então o C é o grande norteador ali dentro. Por que o grande norteador? O grande coringa, pessoal? Porque justamente o C na língua portuguesa, ele pode exercer diversas funções sintáticas. E uma das funções ali dentro é essa partícula passivadora. Então, isso aqui é extremamente importante para vocês atentarem, para vocês visualizarem, para vocês enxergarem. No ponto de vista da sintaxe, gente, com toda certeza, indiscutivelmente, pessoal, importantíssimo, justamente porque sem verbo vocês não têm oração, sem verbo vocês não têm período. Então, quando nós trabalhamos a parte da sintaxe, tá? Que é ela agora aqui dentro, sintaxe do período simples e a sintaxe do período composto. Então, vou colocar aqui sintaxe do período simples, tá? E sintaxe do período composto. O que que vai acontecer? Tu só fala em sintaxe quando tem verbo. Tu não pode simplesmente falar assim que João comeu balas e tirar o comeu ali dentro, que é o verbo comer, e falar só o João e balas. Não. Quando tu trabalha apenas com João e quando tu trabalha apenas com balas, tu tá trabalhando única e exclusivamente na morfologia. Como assim na morfologia? João, substantivo masculino, bala, substantivo feminino no plural, tá? João, nome próprio. Então essa é a denominação, ou essas são as denominações agora para o João e balas, tá? Ou essa é para o João, ou essa é para balas ali dentro, tá? Que aí eu coloquei como um elemento apenas, tá? Então, no ponto de vista da sintaxe, pessoal, indiscutivelmente é um elemento que vai trabalhar para nós aqui dentro, que ele vai abrir para nós o nosso período simples, que vai abrir para nós o nosso período composto, que vai abrir para nós o nosso período misto e que vai abrir para nós, sim, o nosso período complexo, tá? Pessoal, identificação, tá? A identificação do que é verbo para nós, por que eu estou dizendo isso? Parece tão fácil identificar um verbo, né? Mas como é que eu consigo identificar um verbo, pessoal? Muita gente tem dificuldade, principalmente no particípio ado ou ido, tá? Porque o particípio dos verbos ado ou ido tem a característica de um adjetivo. Então, eles podem servir, tá? Com adjetivo, eles podem ser adjetivos
ou eles podem ser um verbo no particípio. Então, a identificação do que é verbo para nós é uma coisa extremamente importante. Quando a gente estuda a parte de verbos, pessoal, tem uma grande porcentagem desse conteúdo aqui lá na parte de estrutura e formação das palavras. Não necessariamente nas desinências nominais, mas sim necessariamente nas desinências verbais, que indicam nos verbos o tempo e o modo, desinências modo temporais, a pessoa e o número, desinências número pessoais, tá? Então, as terminações dos verbos são apenas 3, à exceção do verbo por, que aí é a origem etimológica. Então, quando tu tem dúvida se é ou não é verbo, uma característica, pessoal, é transformar para a forma primitiva. João comeu balas. Comeu é comer. Segunda característica aqui dentro é tentar conjugar esse verbo, tá? Por que eu estou dizendo isso, gente? Eu estou dizendo isso porque quando a gente estuda a parte de substantivo abstrato e substantivo concreto, né, que é uma lógica que tudo que tu toca e tudo que tu não toca, que a grande maioria das pessoas tem como ideia, Deus é abstrato porque é aquilo que tu não toca. Não, Deus é concreto. Para ser abstrato para nós, tem que vir necessariamente de um verbo e de um adjetivo, que tu vai acrescentar sufixo agora nesse verbo e que tu vai acrescentar sufixo nesse adjetivo, portanto, já não é mais verbo, portanto, já não é mais adjetivo. Forma uma outra classe de palavra gramatical, através do processo de formação de palavras. Tá, tranquilo. Tá, mas por que eu estou dizendo isso, pessoal? Por que eu fiz essa volta? Eu fiz essa volta justamente que quando tu trabalha, por exemplo, com Deus, agora aqui dentro, que é um substantivo para nós concreto, eu fico na dúvida, será que ele é concreto ou será que ele é abstrato? Tá? Então, abstrato ou concreto? O que tu vai fazer a partir de agora? Tu vai fazer o seguinte, se for abstrato, tu tem que tentar agora aqui, no Deus, tentar localizar ele a partir de um adjetivo ou a partir de um verbo. No caso aqui, eu estou procurando o verbo, né? Tá, existe o verbo deusar? Deusar? Será que existe o verbo deusar? Vamos dar uma olhada aqui? Então, vamos colocar agora, pessoal, aqui, para que vocês possam entender, tá? Conjugação. Tô com dúvida em verbo, pessoal? Venho para cá, na humildade, na tranquilidade. Então, deusar, ó. Eu deuso, tu deusas, ele deusa, nós deusamos, vós deusais. Não existe. Então, pessoal, o que acontece? Deusar não é verbo. Se não é verbo, Deus para nós aqui, pessoal, ou a palavra, né, a expressão ou o vocábulo Deus aqui dentro, não nasceu de um verbo e não nasceu de um adjetivo. Se não nasce de um verbo e se não nasce de um adjetivo, pessoal, o que vocês já têm? Vocês só podem ter agora um substantivo concreto. Ar. Será que ar é verbo? Vamos botar ar aqui. Ó, ar é uma terminação para outros verbos, mas o ar em si, o ar, né, que nos cerca, que nos rodeia agora aqui dentro, do qual para nós é imperceptível, a não ser que eu ligue um ventilador ou que venha uma rajada um pouco mais forte, eu consigo senti-lo aqui dentro, o que vai acontecer? O ar em si, substantivo, não é verbo. Ele não vem, ele não advém de verbo. Ele não vem, ele não advém de adjetivo. Por isso que ele é substantivo concreto. E como é que vocês identificam isso, pessoal? Vocês identificam isso através das terminações ar, er e ir. Então, vocês só vão ter essas 3 terminações. Por isso que abajur, que terminou com um R, não é verbo. E se vocês tentarem conjugar, vocês não vão conseguir. Então, as terminações agora aqui dentro para verbo são ar, er e ir. São as vogais temáticas de primeira conjugação, vogais temáticas de segunda conjugação e vogais temáticas de
terceira conjugação. Fabrício, e se a gente tiver agora o verbo pôr? Como é que fica o pôr? Gente, o pôr, para nós, é uma origem etimológica, que ficava poere, que depois ficou poer, e agora, como consequência, pôr, tá? Então, a conjugação do verbo pôr e seus derivados de pôr, pessoal, são, portanto, segunda conjugação, tá? Então, peguei um verbo cantar aqui, gente, terminação AR, né? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles, elas cantam. Obviamente, conjugado no presente do indicativo, um fato que anda acontecendo agora, tá? Mas é só para mostrar para vocês que é o verbo cantar, tá? Então, falo, pessoal, particularmente para vocês agora aqui dentro, tá? Então, faço uma volta aqui extremamente interessante em relação à parte de estrutura e formação das palavras, tá? Porque a parte de estrutura e formação das palavras, lá no conteúdo de desinência nominal e desinência verbal, quando eu falo para vocês o seguinte, estudem com mais ênfase a desinência verbal na parte de estrutura e formação das palavras, é justamente porque vocês vão usar, é quase um Ctrl+V a partir de agora. Então, se vocês sabem que lá a vogal temática é a vogal que, em alguns casos, vai se agregar ao radical preparando para receber as desinências, tu vai saber que as terminações dos verbos são terminados em A, E, O. Cantar, ar, vender, desculpa, A, E, O não, A, E, I. Cantar, vender e partir, tá? Ou tu pode ter muito bem as formas flexionadas. Cantar mais em, vender mais em e partir mais em. Cantar, cantarem, vender, venderem, partir, partir, tá? Outra coisa importante é saber justamente as terminações em ar, as terminações em er, as terminações em ir e as suas formas flexionadas em, né? Ar mais em, er mais em e ir mais em, porque vocês têm uma regrinha lá na parte dos artigos que diz o seguinte, que é proibido fazer a contração de quem? Preposição mais artigo, mais verbo no infinitivo, tá? Isso é uma coisa extremamente interessante para vocês. Deixa eu só colocar aqui, pessoal, para que vocês possam entender esse conteúdo um pouco melhor. Então, 4.6, pessoal, 4.6.2, eu vou trabalhar muito com os conceitos iniciais, tá? Deixa eu só trazer um exemplo ali para vocês. Ó, antes deles, barra, deles falarem, vírgula, falaremos, tá? Que é aquela regra que eu digo para vocês, que eu não posso ter preposição mais artigo ou preposição mais pronome. Lá nos pronomes esse conteúdo também ele é retomado, tá? Quando vocês tiverem verbo no infinitivo. Olha aqui, ar. Só que o problema desse elemento agora aqui, pessoal, é ar mais em, ó. Então, portanto, agora vocês têm os requisitos para não contração. Então, antes de eles falarem, vírgula, falaremos, tá? Que é a lógica que nós não temos no nosso trato coloquial, porque a gente tende a falar contraído. Antes deles falarem, falaremos, tá? Por que isso aqui existe, pessoal, e por que isso aqui é importante? Isso aqui existe e isso aqui é importante justamente para que vocês possam, nessa frase aqui, ter sujeito. Então, como vocês têm a terceira pessoa do plural agora aqui, o teu sujeito está na terceira pessoa do plural. Então, quem é que falou? Eles. Quando tu contrai, quem é que falou? Deles, já não dá mais certo. Por quê? Porque existe uma máxima na língua portuguesa que é a seguinte: sujeito preposicionado. O que, pessoal? Não existe. Então, vocês já sabem que sujeito preposicionado não existe, tá? Sujeito
preposicionado não existe, tá? Se sujeito preposicionado, pessoal, não existe, em nenhum momento aqui dentro vocês podem contrair os elementos, tá? Justamente mostrando para vocês como é importante a localização do verbo, tá? Então, o que eu trago a partir de agora, gente? Eu trago a partir de agora, pessoal, a explicação daquela explicação que eu fiz logo acima, tá? Lá na parte de estrutura e formação das palavras, que eu vou trabalhar com vocês quais conteúdos. Acho que eu vou botar assim, a gente fica melhor, tá? Quais conteúdos, pessoal? Ó, desinências verbais, tá? Indica o tempo e o modo. Tempo, 3. Modo, 3. Pessoa e número, tá? Que praticamente, gente, é o mesmo conteúdo que vocês vão ter na parte de estrutura e formação das palavras, tá? O vídeo já está pronto lá em cima, pessoal. Então, retomem esse conteúdo lá em cima, tá? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Eu estou dizendo isso justamente porque, olhem para cá. Aqui dentro. Quando se estuda esse conteúdo ali, gente, necessariamente o conteúdo de desinência modo temporal, ó, desinência modo temporal. O que a própria gramática nos diz? Indica nos verbos. Então, indica nos verbos o tempo e o modo. Aí ele vai trazer assim, a desinência modo temporal, vírgula, a pessoa e o número. Desinência, número pessoal. Quando vocês estudarem esse conteúdo, pessoal, e quando vocês retomarem essa aula novamente aqui, vocês sempre estudem a pessoa e o número primeiro. E depois vocês, pessoal, vão imediatamente para o tempo e o modo, tá? Por que eu estou dizendo que é melhor estudar a pessoa e o número? Porque a pessoa e o número, pessoal, é só colocar os pronomes retos, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas agora aqui dentro. E vocês sabem que a conjugação do verbo, vocês têm que ter obrigatoriamente a desinência temporal, a desinência modo temporal de pessoa e número, e depois na sequência, ou desculpa, antes na sequência, o tempo e o modo. Então a lógica é o seguinte, a lógica é verbo, a lógica é radical mais vogal temática, tá? A vogal temática é a vogal que em alguns casos vai se agregar, mais a desinência modo temporal, mais a desinência número pessoal. Então, a desinência número pessoal, ela tem que estar, pessoal, tem que estar no final. E a desinência modo temporal tem que estar antes, agora aqui, da desinência número pessoal. Exemplo. Quando vocês forem conjugar verbo, vou pegar o verbo cantar, tá? Vocês vão perceber no verbo cantar, gente, uma coisa extremamente importante. Deixa eu só colocar bem grandão aqui, ó. Aí, foi. Vocês vão perceber, pessoal, que o verbo cantar vai ter agora uma terminação. Qual a terminação? A terminação, gente, se encontra aqui, ó. Nada, ó, S, nada, mos, is, M. Então, o que vocês vão perceber agora aqui dentro? Vocês vão perceber agora aqui dentro que esses elementos aqui são as nossas desinências número pessoais. Ou seja, as nossas desinências são nada, S, nada,
mos, is, m. Nada, primeira pessoa. S, segunda pessoa. Nada, terceira pessoa do singular. Mos, primeira pessoa. Is, segunda pessoa. E m, terceira pessoa do plural. Por que isso é importante, pessoal? Isso é importante justamente porque às vezes pode ser que eu tenha que localizar o meu sujeito. Então, cantávamos ontem à noite. O que pode acontecer agora aqui dentro, pessoal? Pode acontecer que eles, porventura, venham a perguntar para vocês a localização de quem? A localização do sujeito, do verbo cantar. O que vocês obrigatoriamente já sabem, pessoal? Vocês sabem que a desinência número pessoal e modo temporal tem que estar no verbo. E que a número pessoal é aquela desinência que ela vai estar obrigatoriamente no final, tá? Claro, pessoal, claro que vocês têm que cuidar o seguinte, você deve estar me perguntando, Fabrício, sempre? Sempre, pessoal, sempre. Mas cuidem, às vezes vocês vão por uma questão eufônica, o vós cantais, aquele is, vai trocar por e, tá? Outro elemento, sempre quando você estiver no pretérito perfeito, ó, eu fui, tu foste. Cadê o S? Não tem. Ele, ela, foi. Nós fomos, vós fostes. Aí tu acrescenta, tá? Porque senão, pessoal, pense comigo, olha como é coerente. Eu fui, tu fostes. Aí depois, vós fostes. Novamente, fostes e fostes. Não dá, né? Então, aí tu vai ter algumas exceções a essa regra aqui. Mas essa regra é uma regra que ela predomina, tá? Então, notem agora aqui, pessoal, tá? Notem agora aqui. Olhem para o último elemento. Mos. Procurem agora aqui. Ó, nada, S, nada, mos. Olha o mos aqui. Olha o mos aqui. Se vocês têm o mos aqui, pessoal, vocês já sabem que esse verbo aqui foi conjugado na primeira pessoa do plural. Foi conjugado na primeira pessoa do plural. Tranquilo? Foi fácil, simples desse jeito, né? Então, a localização da desinência número pessoal, ela é importante para o verbo, indiscutivelmente, mas ela também é importante para que a gente possa localizar o nosso sujeito. Tá? Às vezes, pessoal, vocês têm uma frase em que você só tem o verbo ali dentro e no verbo vocês vão conseguir identificar o sujeito. Aí tu fica pensando assim, ai meu Deus, será que o sujeito é eu? Será que o sujeito é tu? Será que o sujeito é ele ou ela? Será que o sujeito é nós, vós ou eles ou elas? Cara, olha pro verbo. Olha pro verbo. Olha pro verbo e faz a pergunta. Nada S, nada mos, is, em. Tá? Tranquilo, gente? Foi? Aí vocês conseguem saber quem é o sujeito ali dentro da frase, tá? Deixa eu só diminuir agora aqui. Aqui, fechou. Foi, pessoal? Tranquilo essa partezinha aqui? Então, qual a lógica? Nada, S, nada, mos, is e m, pessoal. Ó, isso aqui para nós, gente, é a desinência número pessoal. Eu tenho que ter esses caras aqui agora no final de verbo? Claro que sim. Sempre, pessoal. Sim, mas vai depender de quê? Vai depender de uma questão fonética e fonológica, vai depender se tu não está conjugando um verbo no pretérito perfeito, vai depender se tu não está... Porque, na verdade, quando tu conjuga verbo, tu conjuga os verbos regulares, irregulares, defectivos, anômalos e abundantes. Tá? Então, tu vai ter a presença maciça dominante desse conteúdo aqui nos verbos regulares. Irregulares, defectivos, anômalos e abundantes, vocês já vão começar a perceber
que há uma inadequação, uma discrepância, tá? Por uma questão fonética e fonológica, por você repetir o S com S lá debaixo, tá? Então, é uma questão, pessoal, aqui dentro realmente de treino, tá? De treinar esse conteúdo. Eu me lembro, gente, que antes, propriamente, de ser professor de língua portuguesa, pessoal, uma matéria que realmente eu sou muito apaixonado, amo, amo, amo de paixão mesmo, só quem me conhece pessoalmente sabe, pessoal, que eu gosto bastante desse conteúdo de língua portuguesa, é o seguinte: quando me foi apresentado, acho que foi em 2007 ou 2006, esses conteúdos aqui, pessoal, porque eu já venho, fui concurseiro propriamente antes de ser professor, depois eu fiz a faculdade, especialização e mestrado. O que que acontece, gente? Eu peguei um caderno e saía conjugar os verbos, tá? Então, o verbo escrever, eu estava escrevendo na hora, né? Então, o verbo escrever. Verbo sentar, porque eu ia sentar na cadeira, tá? Então, falar, porque eu falava. Então, todos os verbos aqui dentro dos quais eu estava rodeado aqui dentro, eu ia fazer uma ação que fosse verbo, um processo de ação, eu conjugava, tá? Eu até tenho um caderno, meu caderno, um caderno bem antigo, de conjugação de verbos, dos quais eu conjuguei mais de 200 verbos, tá? Então, eu acho extremamente importante vocês conjugarem agora aqui dentro, pessoal, porque verbo tem particularidades. Por exemplo, tá? A gente vai estudar depois. O verbo haver é diferente do verbo agir. Então, lá no presente do subjuntivo, fica assim, ó. Que eu haja é diferente do que eu haja. Um com H do verbo haver e outro sem o H do verbo agir. Então, essas discrepâncias ou essas particularidades aqui, vocês só vão descobrir, pessoal, com conjugação de verbo, tá? Com conjugação de verbo. E realmente, pessoal, é um conteúdo maçante, com toda certeza, mas é um conteúdo, gente, essencial para a aprovação de vocês, tá? Senão vocês não conseguem, principalmente nas vozes verbais aqui dentro, ter um score elevado, tá? Então é extremamente importante, pessoal. Para o vídeo não se tornar tão extenso, gente, eu vou, tá? Esse vídeo aqui certamente vai ficar um vídeo de mais de 30 minutos, tá? Vou parar o vídeo agora para que a gente possa avançar numa sequência agora de verbos, tá? Lembrando, pessoal, que eu tenho meu canal no YouTube, tá? Quem tiver interesse agora aqui dentro, tá? Eu estou disponibilizando, então, para vocês aqui, pessoal. Por enquanto, eu só tenho 80 vídeos, tá? Então, estou sempre disponibilizando para vocês vídeos aqui dentro, pessoal, de forma gratuita. Para aqueles também que desejam adquirir esse material aqui, vocês estão percebendo que é um material de quase 700 páginas, tá? E é o material do qual eu venho desenvolvendo ao longo da minha carreira como professor de língua portuguesa, tá? Então, creio que esse material aqui, gente, vai chegar a um material de 750 páginas, 800 páginas, com conteúdo riquíssimo, com conteúdo completo, das 10 classes de palavras gramaticais, da parte fonética fonológica, morfológica, de sintaxe, de semântica e pragmática também, tá, pessoal? Meu muito obrigado, gente. Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, pessoal. Um abraço!